Oi, tudo bem? Eu sou a Madu e essa é a primeira das aulas gratuitas que eu estou oferecendo para você entender um pouquinho mais sobre as possibilidades da astrologia védica. Eu pratico a astrologia védica já há mais de 10 anos. E eu falo eu pratico porque foi a partir do conhecimento da astrologia védica que eu desenvolvi o que a gente chama de sadhana. Sadhana é uma palavra em sânscrito, que é um termo que está conectado à guerra. Significa a flecha atingir direto o alvo. Sadhana também pode ser traduzido como veículo ou ferramenta. Então, eu ouvi o Swami Dayananda, eu li um texto do Swami Dayananda falando que quando eu vejo, os meus olhos são o sadhana, e quando eu escuto, os meus ouvidos são o sadhana. Então, sadhana também pode ser usado, é um termo que pode ser usado como ferramenta. Dentro desse contexto, qual é o alvo que a gente quer atingir com essa flecha? O alvo é a libertação da ignorância. A gente em sânscrito pode chamar de moksha. Dentro desse contexto védico, onde o yoga, o ayurveda e a astrologia védica estão inseridos, a gente aprende que o ser humano ele nasce com um equívoco primordial. Eu, quando nasço, eu entendo, eu aprendo e eu experimento que eu sou uma coisa e você é outra completamente diferente. É uma sensação de separatividade. Esse é o primeiro equívoco, porque todos nós estamos interconectados de alguma forma. O próprio universo é um corpo cósmico para uma consciência maior. O outro equívoco é essa sensação de ser incompleto. Então, a gente passa a vida inteira buscando os nossos desejos, ou por um parceiro ou uma parceira que façam a gente se sentir mais completo, ou por um trabalho que dê mais sentido e mais propósito, ou por um apartamento com vista para o mar. E a gente tem a sensação de que quando a gente alcançar, realizar esse desejo, a gente vai ser feliz e a gente vai estar completo. E isso é um equívoco. Esse estado de contentamento, esse estado de satisfação, ele não está fora da gente. É claro que todas essas coisas são importantes na nossa vida, né? A gente não precisa, nesse momento, abandonar tudo. Mas a gente precisa dar o peso certo para isso. A nossa felicidade não depende de um outro, a nossa felicidade não depende de um trabalho. A nossa felicidade depende de nós mesmos. Uma vez eu ouvi um físico quântico chamado Amit Goswami, e ele disse uma coisa muito linda, que esses sentimentos como amor e felicidade, eles estão disponíveis numa quantidade ilimitada no universo. Ninguém pode falar para você, não, agora você está feliz demais, você não pode mais ter felicidade. São as nossas próprias limitações que nos impedem de se sentir assim. Nesse caso, dessa ignorância, da gente se sentir separados uns dos outros e incompleto por causa disso, o veículo para acabar com isso é o autoconhecimento. Então, esse é o nosso sadhana. O nosso sadhana, dentro desse contexto védico, são ferramentas e técnicas que nos ajudem no caminho do autoconhecimento. E as ferramentas que a gente pode chamar como ferramentas que vêm dessa cultura védica, elas são muito eficientes nesse caminho do autoconhecimento. Eu comecei o meu caminho praticando Hatha Yoga e logo depois eu fui estudar Ayurveda e algum tempo depois eu comecei a estudar esse conhecimento fantástico da astrologia védica. E o Ayurveda me ensinou um jeito muito lindo de enxergar o ser humano. O Ayurveda ele atua em 3 camadas ou em 3 corpos do ser humano. O primeiro é o corpo físico. E isso é feito através do Ayurveda pelo equilíbrio dos doshas. Eu já fiz outros vídeos, não vou me aprofundar muito aqui sobre os doshas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, se você tiver interesse em saber mais. Mas os doshas, eles são elementos sutis do nosso corpo que se desequilibram por estímulos, quer sejam estímulos externos, como o frio ou o alimento que a gente escolhe ingerir, ou por estímulos internos, como as nossas emoções, por exemplo. E a gente precisa sempre estar equilibrando esses doshas.
As práticas mais comuns para o equilíbrio dos doshas, obviamente, são o Hatha Yoga, é super eficiente, mas também o Ayurveda usa muito a alimentação e as ervas e as outras terapias, como as massagens, por exemplo. O nome do tratamento dos doshas é Yukti Vyapashraya. O segundo corpo, ou a segunda camada, é a mente, que obviamente é equilibrada por esse equilíbrio do corpo, né? Ela é influenciada pelo nosso estado físico. Mas basicamente o que a Ayurveda ensina a gente é que para o equilíbrio da mente, a gente deve trazer mais desse guna, ou dessa qualidade da natureza que a gente chama de sattva. Então, sattva são as qualidades de equilíbrio e clareza. A gente tem mais 2 outros gunas, né? Rajas, que é o movimento, a ação e a paixão, e tamas, que é a destruição ou a inércia. Então, entre essas três qualidades, o que a gente tenta dentro do Ayurveda é aumentar sattva na mente. Isso pode ser feito através das práticas regulares de meditação, dentro do controle dos sentidos, né? Tudo que os nossos sentidos entram em contato, a gente absorve, passa por um tipo de digestão e é impresso dentro da gente. Então, a gente escolher muito bem não só os alimentos, mas escolher muito bem também o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente toca. Então, todos os sentidos nos alimentam e principalmente alimentam a mente. A prática de Hatha Yoga, claro, também é muito eficiente para o equilíbrio da mente. E o tratamento da mente dentro do Ayurveda chama Sattva Vajaya. O terceiro corpo ou o terceiro campo de atuação dessas técnicas é o corpo kármico. Então a gente, durante muitas vidas, ou se para você for mais simples pensar só nessa vida mesmo, a gente fez ações e foi acumulando resultados a serem recebidos por essas ações, né? Ou foi criando padrões de comportamento dentro da gente a partir dessas ações. E isso, isso pode ser maléfico, isso pode causar desequilíbrios no nosso corpo. Então, o tratamento desse corpo kármico, né, para a gente principalmente remover resultados de ações negativas do passado, chama Divya Chikitsa, e eles são terapias sutis, eles são feitas a partir de rituais, de jejuns, de práticas específicas e principalmente pela recitação de mantra. E esse é o objetivo da astrologia védica. A astrologia védica, dentro desse contexto, é a ferramenta específica para a gente entender os resultados das nossas ações, para a gente entender a lei do karma aplicada à nossa própria vida. Então, de forma muito simples, eu vou recomendar outro vídeo sobre o karma para você consultar, mas de forma muito simples, karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. E essa lei do karma diz que toda a ação gera um resultado ou uma reação. A ação, ela não existe sem um resultado. De forma muito simples, essa lei do karma diz que a gente tem total escolha sobre as nossas ações. A gente sempre pode escolher o que a gente vai fazer da vida. A gente só é limitado pelas nossas ações anteriores. Então, se eu escolho parar de praticar asana, por exemplo, durante um tempo, depois de 2, 3 meses que eu parei de praticar asana, eu provavelmente não vou conseguir colocar os pés atrás da cabeça, né? E o contrário também é verdadeiro. Eu posso continuar praticando e o resultado disso é que a minha prática vai evoluindo. Então, as nossas possibilidades, elas são limitadas apenas pelas nossas ações anteriores. A gente, então, tem sempre total escolha sobre as nossas ações. Porém, a gente nunca pode escolher o resultado. O resultado, ele é dado por essa lei de organização cósmica que a gente chama de lei do karma. A maior prova disso é que nem sempre o resultado das nossas ações são
como a gente desejou, né? O resultado das nossas ações, eles podem ser o desejado, mas eles podem ser menor do que o desejado, eles podem ser maior do que o desejado, ou eles podem ser radicalmente diferentes. Se a gente tivesse escolha sobre o resultado da ação, o resultado seria sempre o que a gente desejou. Agora, o que tudo isso, né? O que essa lei do karma tem a ver com a astrologia védica? Então, o principal texto de astrologia védica que eu aprendo com os meus professores, que chama Brihat Parashara Hora Shastra, diz logo no começo que os planetas, a gente pode chamar eles de grahas, que é o nome em sânscrito, porque a gente sabe que a Lua não é um planeta, que o Sol não é um planeta, mas só para simplificar e não ficar falando muito sânscrito, a gente pode chamar eles, a gente vai usar essa palavra, planetas. Então, esse texto diz que os planetas foram criados para distribuir aos seres vivos os resultados das suas ações. Então, eles são como que a engrenagem dessa lei do karma, que funciona mais ou menos como um sistema de informação. Então, eu faço uma ação aqui que é relacionada a um determinado planeta. A gente vai ver agora, é o objetivo dessa aula, a gente entender qual planeta é regente de determinados assuntos, né? Então, eu faço uma ação aqui, por exemplo, que seja relacionada ao Sol. No momento em que eu faço essa ação, o Sol recebe essa informação, ele busca os resultados possíveis na biblioteca que a gente vai chamar de signo, e daí ele cruza essa informação com todas as minhas ações passadas, basicamente as possibilidades do meu mapa natal, e manda o resultado perfeito. Então, é por isso que dentro da astrologia é tão importante o momento em que você faz determinada ação. É por isso que os astrólogos tradicionalmente eles são consultados para saber um horário para casar ou um horário para assinar o contrato ou mudar de casa, né? Originalmente a astrologia védica ela serviu para escolher o melhor momento para os rituais, para um determinado ritual. Então, a partir do reconhecimento e da conexão com essas forças cósmicas, a gente tem uma ferramenta muito poderosa para reconhecer padrões na nossa vida. E esses padrões, ou mesmo padrões de comportamento, né? E esses padrões, eles podem ser padrões que colocam a gente num lugar de potência, a gente em situações onde a gente realmente se sente num fluxo de suporte e de abundância. Mas esses padrões também podem colocar a gente num lugar de desafio ou de dificuldade. E é principalmente sobre isso que eu vou falar agora, sobre como a gente reconhece essas influências que ficam mais entruncadas na nossa vida e que ficam causando desafios ou algumas dificuldades para a gente. Então, a gente vai falar sobre os 7 planetas principais. A astrologia védica estuda, na verdade, 9 planetas. Só que 2 deles, que são Rahu e Ketu, os equivalentes ao nó do norte e ao nó do sul lunares, eles não têm corpo próprio, então eles têm uma forma um pouco mais complicada de agir. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre Rahu, mas dessa vez a gente vai falar principalmente, a gente vai falar só dos 7 planetas que têm um corpo físico, né, que a gente pode observar. O primeiro deles é o Sol. E o Sol, ele é o rei. Ele é o centro desse universo que a gente estuda, né, desse sistema que a gente estuda. Como rei, ele é o responsável por assuntos conectados às autoridades, ao pai e principalmente ao ego. Então, se você se encontra em um lugar onde esse tipo de assunto está te trazendo dificuldades, quer você seja o agente dessas ações ou alguém que recebe essas ações, então, por exemplo, você está tendo problema com um chefe que fica se impondo sobre você ou fica impondo a autoridade e você tem uma dificuldade em lidar com essa autoridade. Ou ainda você se vê em situações em que você exerce a sua autoridade de forma desnecessária e isso te coloca de alguma forma em um lugar de desafio. Então, se você se sente nesse lugar onde você
está sofrendo com questões ligadas à autoridade ou algum tipo de problema no relacionamento com o seu pai, ou ainda você se vê agindo a partir de um lugar do ego e isso te causa algum problema, você provavelmente está passando por alguma dificuldade com o Sol, ou no seu mapa natal, ou no trânsito, ou no lugar onde o Sol está hoje. E para isso, as práticas relacionadas ao Sol estão principalmente ligadas a mantra. Os mantras são sempre muito eficientes e não tem nenhuma contraindicação. Então, o mantra para o Sol é Om Suryaya Namaha. As práticas de mantra normalmente a gente faz com um japamala, que é aquele terço, e tem 108 contas, então você repete 108 vezes o mantra. A prática de saudação ao sol também é muito eficiente para quem tem problemas com o sol. O Surya Namaskar é uma sequência clássica do yoga e muita gente já pratica ele todo dia. E daí a minha sugestão é trazer essas qualidades devocionais para a sua prática do Surya Namaskar, né? Ter essa gratidão pelo sol que dá toda a nossa vida aqui na Terra e a partir disso é que a gente consegue ter abundância e prosperidade. O segundo planeta que a gente estuda é a Lua. E a Lua, ela é como se fosse a rainha desse sistema, né? Ela tem a energia que está conectada com a nossa mente, ela tem a energia que está conectada com as nossas emoções e a mãe, entre várias outras. Então, se você se enxerga nesse lugar onde você está tendo dificuldade de lidar com as emoções, quer sejam as suas emoções, quer sejam as emoções dos outros, ou você está com alguma coisa perturbando a sua mente, e hoje em dia a gente vive dentro dessas patologias de ansiedade, de depressão. Então, se você está se colocando ou tendo que lidar com pessoas que têm essa inabilidade de lidar com a mente ou com as emoções, ou ainda se você tem qualquer questão de relacionamento com a sua mãe, chances são de que a lua está enfraquecida de novo, ou no seu mapa natal ou no trânsito. Os mantras relacionados à lua, o mantra mais curto relacionado à lua é Om Somaya Namaha ou Om Chandraya Namaha. Tem vários outros, você também pode pesquisar e escolher, mas esses são os que eu recomendo. As outras práticas, sem dúvida nenhuma, a prática regular de meditação e uma meditação tradicional de sentar, escolher uma técnica, quer seja prestar atenção na sua respiração ou mindfulness, qualquer que seja a técnica que faça sentido para você. Então, essa prática formal de meditação, ela é extremamente eficiente para equilibrar a mente e até para resolver problemas astrológicos da mente da lua no seu mapa. Tanto para o sol, que representa o pai, quanto a lua, que representa a mãe, você se conectar com essas pessoas na sua família e oferecer serviço a eles, né? Estar à disposição do pai ou estar à disposição da mãe, tende a fortalecer respectivamente o sol e a lua no seu mapa. O próximo planeta que a gente estuda é Marte. E Marte, ele está muito ligado ao corpo físico, ele é um guerreiro. Ele está sempre pronto para conquistar ou destruir. Então, ele está muito ligado à nossa energia física, à nossa disposição, mas ele também está muito conectado com a energia da raiva e da violência, principalmente. Então, se você se encontra nesse lugar onde você não está satisfeito com o seu corpo físico, ou você está tendo muitos problemas, ou você sente constantemente uma falta de energia para se movimentar, ou uma falta de energia para agir na vida, ou ainda, se você se encontra em situações de raiva e violência, quer você sentindo raiva e sendo uma pessoa violenta e isso te trazendo problemas, ou você sendo alvo dessa raiva e dessa violência, qualquer uma dessas questões provavelmente representam uma debilidade de Marte, ou no seu mapa natal ou no trânsito. Um dos mantras que eu recomendo para Marte é Om Baumaya Namaha. Você pode encontrar outros. A disciplina é muito bom para fortalecer Marte no nosso mapa.
Então você você se propor a fazer exercício ou ter uma rotina de disciplina física e cumprir isso, fortalece bastante Marte. E a outra coisa é abandonar a violência, né? Não agir a partir desse lugar da raiva e da agressividade. E em alguns casos, uma alimentação vegetariana é muito recomendada para isso, para as pessoas terem um pouco mais de paz e não se alimentarem a partir de violência. O próximo planeta é Mercúrio. E Mercúrio, ele é o comunicador, ele é quem interage e quem organiza, né? Então ele está muito ligado com as nossas questões mentais, com o nosso raciocínio e com a nossa comunicação. Então, se você se enxerga em lugares onde a sua comunicação não é efetiva, você fala e as pessoas não entendem, ou o contrário, você não está conseguindo entender bem o que as outras pessoas falam, ou ainda se você tem efetivamente, ou ainda se você tem realmente algum problema na sua comunicação, chances são de que você está tendo alguma questão com Mercúrio no seu mapa natal ou no trânsito. Questões ligadas ao sistema nervoso também podem estar conectadas com Mercúrio. Uma falta de organização, uma incapacidade de aprendizagem ou de organização, tudo isso são coisas conectadas a Mercúrio. O mantra que eu recomendo para Mercúrio é Om Buddhaya Namaha. Existem muitos outros, mas esse é curtinho e é simples da gente fazer uma prática de japa mala completo. E as outras coisas relacionadas a Mercúrio é você realmente, outra prática que fortalece muito Mercúrio, é você realmente prestar atenção no que você fala. Falar o que for necessário, ter uma comunicação que sempre ajuda aos outros, sempre como uma ferramenta para deixar os outros melhores, ou como uma ferramenta para passar o conhecimento, e sempre muito conectado com a verdade. O próximo planeta é Júpiter, e Júpiter, ele é o guru, ele é o professor. Então, Júpiter trata dessas pessoas que nos conduzem, dessas pessoas que falam para a gente sobre o conhecimento. Então, se você tem algum problema com os seus professores, com os mestres ou com os gurus, de alguma forma, Júpiter também está relacionado ao governo, porque os governantes deveriam nos conduzir, né? E ainda, se você for mulher, Júpiter representa o marido no mapa também. Então, se você tem algum problema com o marido, isso tudo pode estar relacionado ao enfraquecimento de Júpiter no seu mapa natal ou no trânsito. O mantra que eu recomendo para Júpiter é Om Gurave Namaha. E outras práticas que fortalecem Júpiter é a gente oferecer serviço ou estar à disposição dos nossos professores, dos nossos mestres, e sempre não evitar as responsabilidades, né? Ter uma organização em relação às nossas próprias responsabilidades. O próximo planeta é Vênus. E Vênus é o planeta que rege os nossos... tudo que é belo e estético. Então, a nossa busca pelo conforto de ter uma casa boa, uma boa estrutura e também os nossos relacionamentos. Então, se você se vê em situações onde você está ou tendo problemas com os seus confortos, né? Então, você está tendo algum problema com a sua casa ou com a sua alimentação, ou ainda está tendo problemas com seus relacionamentos e parcerias, e isso envolve tanto relacionamentos amorosos quanto parcerias e sociedades. Isso pode significar que você está tendo um enfraquecimento de Vênus no seu mapa. O mantra que eu recomendo para Vênus é Om Shukraya Namaha. E as outras práticas que fortalecem Vênus é você ajudar as mulheres, você prestar atenção e harmonizar o seu relacionamento e você deixar a sua casa bonita e agradável. E finalmente, o último planeta que a gente vai estudar hoje é Saturno. E Saturno, ele representa a nossa disciplina e a nossa
tolerância com as nossas frustrações, né? Com os nossos limites, com as coisas que a gente não consegue realizar. Então, se você se encontra num lugar onde você está achando que as coisas estão muito atrasadas e estão demorando muito para acontecer, atrasos é uma coisa de Saturno, porque Saturno é um planeta lento. Se você está em alguma situação de muito sofrimento, quer esse sofrimento seja seu ou você esteja com alguém próximo de você que esteja com um quadro de depressão, por exemplo, ou ainda se você sente que você não tem disciplina para fazer as coisas, essas são questões conectadas a Saturno. Saturno tem um mantra curtinho que é Om Shaneshcharaya Namaha. Todos esses mantras eu vou colocar aqui embaixo num slide para vocês. E outras práticas que fortalecem Saturno é a gente não fugir do próprio sofrimento, então lidar com as situações que estão trazendo sofrimento para a gente. Ter disciplina, principalmente nas práticas espirituais e nas práticas meditativas. Meditação também é um remédio muito bom para Saturno. Ajudar os outros a passarem por situações difíceis e situações de sofrimento. E manter a disciplina. Já falei isso, mas isso é muito importante para Saturno. Então, essas são as principais qualidades de cada um dos planetas. Você pode, além de reconhecer essas situações na nossa vida, né, nesse momento, e todos nós estamos passando por um período tão único e tão conturbado em vários sentidos, a gente pode afinar o nosso olhar para começar a observar cada vez mais isso no nosso dia a dia, né? De determinada situação acontecer e a gente reconhecer essa situação é assunto de determinado grau, de determinado planeta. Isso muda radicalmente a forma como a gente enxerga a vida, é como se a gente colocasse uma lente astrológica e a gente começa a desenvolver esse raciocínio astrológico e a entrar num fluxo de conexão com a energia desses planetas, onde a gente tem suporte para as nossas ações. E se isso tudo fez sentido para você e você se interessou pelo assunto, eu quero muito te convidar para participar da minha próxima turma do curso de astrologia online. Eu abro as inscrições hoje, no dia 1º de agosto, e elas ficam abertas até o dia 7 de agosto, porque a gente começa as aulas no dia 8. Então, esse curso, ele é totalmente online, ele tem 2 meses de aulas semanais gravadas e um encontro semanal durante esses 2 meses pelo Zoom, para a gente conversar e para a gente tirar as dúvidas e para eu poder ficar próximo de vocês e acompanhar esse processo. Todo esse conteúdo, as aulas do Zoom, elas são gravadas e disponibilizadas depois para quem quiser assistir novamente ou não puder acompanhar ao vivo. E todo esse conteúdo fica disponível para você por tempo ilimitado. Enquanto eu estiver por aqui, o conteúdo vai estar disponível para você. Então, apesar de eu sugerir um ritmo para a conclusão do curso, você pode seguir no seu ritmo e fazer no tempo que for bom para você. O conteúdo desse curso, ele é totalmente prático. O tempo todo durante o curso você vai estudar o seu próprio mapa. Então, ele é um curso muito focado em autoconhecimento, olhar o seu mapa natal e entender os posicionamentos desses planetas dentro do mapa natal. Ele traz um conhecimento muito intenso, né? É o Sadhana, é o veículo do autoconhecimento, muito intenso sobre você, sobre os padrões e sobre a estrutura da sua vida, né? Como por que você nasceu na família que você nasceu, por que a sua vida caminhou desse jeito e por que você tem esse desejo por essa profissão que você faz, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue entender com muita clareza no nosso mapa natal. A segunda parte do curso é uma parte focada em planejamento pessoal. Então, a gente estuda os trânsitos para entender, em determinado momento, onde a gente tem uma energia abundante para ação, por exemplo, em que momento a sua casa de trabalho vai estar cheia de energia para você lançar projetos e fazer decisões de trabalho, e em que momento determinada área da sua vida está muito conturbada e pode trazer determinados desafios. E daí a gente estuda muito sobre essas práticas de fortalecimento, que eu falei um pouquinho para vocês agora.
mas no curso a gente se aprofunda bastante nesse assunto. Eu adoro esses remédios que a gente poderia chamar, né? Remédios astrológicos. É uma parte muito eficiente da astrologia, realmente. Então, em que momento a gente encontra essas energias mais desafiadoras e daí a gente evita tomar grandes decisões ou se meter em algum tipo de encrenca nessa área da vida, e pode fazer muitas práticas para fortalecer. Então você vai ser muito bem-vindo nessa turma, eu espero que tudo isso faça sentido para você e que seja realmente uma ferramenta útil no caminho do seu autoconhecimento. Obrigada pelo tempo, namastê.